Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito de dois jogadores, mais pontas no caso, que poderiam ser uma boa alternativa para o Cruzeiro e que um desses, a Raposa, já fez uma proposta e uma procura oficial a respeito do Rodrigo Pastana. E será que ele vai ser mesmo anunciado como novo diretor do Cruzeiro? E as novidades que teve já na tarde dessa terça-feira. O caso envolvendo alguns jogadores do Cruzeiro que deixaram o clube e um comparativo com o time que era no início do ano passado. No caso, assim, a comparação quando iniciou a Série B, que o Cruzeiro fez um desmanche impressionante no decorrer da temporada. E também a respeito do Fábio, que deu uma entrevista coletiva buscando e pedindo reforços para a diretoria. Mas antes de começarmos, já aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? E o salve de hoje vai para o Luiz Felipe, que foi o segundo a comentar ontem, no vídeo no caso hoje, né, que eu postei às 10h30. E também o Antônio Barbosa, um salve aí para vocês dois. Muito obrigado aí por estar participando. Então já vamos começar com as notícias. O primeiro assunto que eu queria trazer para vocês foi uma matéria lá do Globo Esporte, onde eles fizeram meio que uma comparação, né, com alguns jogadores que já deixaram o Cruzeiro antes mesmo de iniciar essa Série B. E assim, até o momento, os dois contratados que saíram já foi o Alan Ruschel e também o Marcinho. O Marcinho que ainda não foi confirmado, ainda está vendo essa decisão se ele vai para o CSA ou não. E o Alan Ruschel que foi trocado com o Flávio junto ao América. E assim, na temporada passada, nesse início, assim, o Cruzeiro já demonstrou que vários atletas iriam sair, igual o Giovani, o João Lucas e também outros jogadores que tipo ficou muito próximo de sair, tipo o Regis do Cruzeiro. E ano passado, só para vocês terem uma noção, dos 23 reforços que chegaram, 11 deles, ou seja, mais de 45%, saíram antes de a Série B terminar. Espero que o Cruzeiro não faça isso esse ano, porque está seguindo praticamente o mesmo caminho. Para vocês terem uma noção dos contratados, o único que vem atuando como titular é no caso do Bruno José na ponta esquerda e também do volante Rômulo, além do Matheus Barbosa. Porque assim, se for pegar um outro, você pode ver que não tem nenhum que não estava no ano passado, ou igual no caso o zagueiro Everton, que era da base. E 6 dos reforços contratados estão no banco de reservas, isso mostrando tanto que o Cruzeiro gasta, né, com jogadores, sendo que era melhor, igual, tem 6 aí no banco de reserva, melhor contratar 2 jogadores que seriam pontuais do que ficar com um banco de reserva cheio de jogador caro, né, e ainda ocupando o espaço dos que possivelmente dariam, assim, chances para os garotos da base, mas enfim. Outro assunto importante é a respeito do Fábio, ele que hoje que deu a entrevista coletiva do Cruzeiro, que a Raposa voltou às atividades já nessa terça-feira, e falou assim a respeito do grupo que fez a estreia na Série B e tudo mais, e o assunto mais importante, sem sombra de dúvidas, foi a respeito de reforços que ele falou que o Cruzeiro tem que buscar reforço no mercado, e isso nem é alguma especulação ou algo do tipo, já que a Raposa realmente, dentro de campo, está muito mal, mas você vê que no setor, principalmente de pontas, o Cruzeiro precisa de reforços urgentemente. E perguntado sobre isso, o Fábio disse o seguinte, abre aspas, eu sempre comparo a situação do ano anterior, não comparo com situações que o Cruzeiro sempre vivenciou na Série A. O que a gente tem esse ano é totalmente diferente do que a gente tinha no ano passado. O planejamento do início da temporada, os jogadores que já vivenciaram competições e os mais jovens que estavam aqui desde o ano passado já pegaram uma rodagem. Então ele também fazendo um comparativo com esse time do Cruzeiro do ano passado, que começou a Série B, começou muito bem naquela época, né? Se vocês forem lembrar, foram 3 vitórias seguidas nos primeiros 3 jogos, mas depois disso acabou perdendo muito o embalo. Perguntado também, o Fábio respondeu o seguinte, a respeito ainda de contratações e reforços, abre aspas. Mas eu sempre frisei, se vocês pegarem minhas entrevistas antigas, todos os momentos em que estive no Cruzeiro, eu sempre quis uma equipe mais forte. Sempre fui a favor de contratar. E espero que o Cruzeiro possa seguir esse caminho, porque realmente precisa de reforços, como eu disse para vocês, porque eu vejo que o setor de zagueiro, lateral esquerdo está até que ok, volantes também, mas se você for pegado de meio campista para frente, você não garante nenhum como titular. Tem ali o Rafael Sobis, o Ailton, que uma vez ou outra joga um jogo bem, o Rômulo que está jogando improvisado, acho que seria muito melhor contratar um meia para ser o titular e deixar o Rômulo de volante, ao lado do Adriano, eu prefiro muito mais, e você vê que tipo, não tem nenhum reserva imediato para o Ailton. Tem agora o Stênio, mas ele é muito novo, tem 18 anos e acabou de voltar de lesão.
Então é um time bem limitado, que eu vejo que para a Série B, o Cruzeiro já testou isso na pele ano passado, né? Não é o ideal para uma competição tão longa, eu diria que até mais difícil e bem mais complicada, o Cruzeiro ficar sempre em cima, sempre manter um equilíbrio do que anos anteriores quando estava na Série A. Penúltimo assunto desse vídeo é sobre o Rodrigo Pestana, lá do Pastana, né, no caso do CSA, que teve já nessa terça-feira, que eu tinha certeza que uma hora ou outra o Cruzeiro iria acabar anunciando a sua contratação. Mas pelo visto não parece que isso deve acontecer, pelo menos nesse primeiro momento. A Rádio Tatiaia disse que o Cruzeiro, nessa notícia que saiu agora às 5h30, disse que o Cruzeiro só conversa de forma oficial com o Rodrigo e assim, o CSA mesmo não tem interesse de liberar ele e pelo visto, pelo que vem surgindo, parece que o Cruzeiro nem conversou direito a respeito com o dirigente. Porque teve um print que foi vazado lá do Instagram, que um seguidor perguntou lá pro Rodrigo Pastana, ele disse que assim, não recebeu nenhuma proposta do Cruzeiro e que tem interesse de continuar no CSA. Espero que isso seja verdade. E ele disse que o único contato que teve com o Cruzeiro e o presidente Sérgio Santos Rodrigues e tudo mais foi a respeito do Marcinho, meia que pertence ao Cruzeiro e que possivelmente vai ser emprestado ou rescindir com o Cruzeiro para ir para o CSA. Então assim, fica nessa indefinição. Eu já disse para vocês que eu não tenho interesse no Pastana. Daquela lista que o Cruzeiro divulgou que tinha interesse, que o próprio Globo Esporte fez uma lista de 3 nomes, que foi o Klaus, um outro dirigente do Náutico, que eu acho ele muito melhor, e também o Rodrigo Pastana. Esse era a minha última opção, porque não tinha outro abaixo dele. Porque se for ver, ele faz uma boa gestão lá no CSA, ano passado na Série B ele terminou em 6º, foi muito melhor com um time bem limitado, mas se for pegar o histórico dele, ele sempre teve problemas, igual no Paraná, no Coritiba, em outros clubes igual o Figueirense, que ele foi muito mal, muito mesmo. Então se você for pegar o histórico do dirigente, não fez nenhuma boa função e já conseguia assim, um espaço tão fácil desse jeito no Cruzeiro, eu acho muito errado. Enfim, esse é um dos motivos também que eu vejo que se tornando um clube empresa, eu acho que poderia ter um diretor de futebol, mas eu vejo que eles têm um poder de decisão muito grande e que às vezes um ou outro é bom para contratar ou algo do tipo, mas pensando numa visão de negócios e principalmente financeira, né? Porque o futebol Cruzeiro mesmo foi prejudicado demais por não fazer planejamento. A maioria desses dirigentes não tem noção absolutamente nenhuma disso, mas enfim. E agora vamos ver o que o Cruzeiro vai tomar a decisão. Teve vários protestos do Cruzeiro nas redes sociais. O Rodrigo Pastana, que teve essa recusa gigantesca da torcida, ficou até nos 10 assuntos mais comentados do Brasil nessa terça-feira. Então mostrando que a torcida realmente não quer o Pastana e espero que o Sérgio Santos Rodrigues entenda isso. Mas enfim. E vocês, qual desses nomes acham que poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? E o último assunto desse vídeo é sobre 2 atacantes que poderiam ser uma boa para a Raposa, esses 2 que jogam no lado de campo e que um desses a Raposa já fez proposta oficial. No caso é do ponta Bruno Rodrigues, que pertence ao São Paulo, que eu já trouxe aqui para vocês, e também do Martin Chaves, que atualmente está livre no mercado. Nessa semana, um dos setoristas do Cruzeiro, que foi o Gustavo, trouxe uma notícia de que o Cruzeiro procurou o Bruno Rodrigues junto ao São Paulo. O Bruno, que possui apenas 23 anos de idade, foi muito bem na Ponte Preta, na última Série B, marcou mais do que 17 gols e foi para o São Paulo nesse ano com uma expectativa de jogar, mas não foi isso que aconteceu especificamente assim, se você for pegar os últimos 10 jogos do São Paulo. Por lá ele entrou em campo em apenas 6 vezes, não marcou nenhum gol ou alguma assistência, e até por isso acho que o São Paulo não deve fazer muito esforço caso o Cruzeiro procure o jogador. Lembrando que ele tem um salário dentro do teto da Raposa, não iria ganhar mais do que 160 mil por mês, e ele tem seus direitos econômicos vinculados a Tombense. Então teria que chegar a um acordo com a equipe aqui de Minas mesmo, quem sabe até emprestar um jogador ou outro, e conseguir assim, essa rescisão junto ao São Paulo. Interessante o Cruzeiro já ter feito uma proposta por ele, porque antes dele ir para o São Paulo, a Raposa foi um dos maiores competidores na sua contratação e por pouco não ficou com o Bruno Rodrigues. Outro que a central do Cruzeiro deu como uma boa opção para a Raposa foi no caso do Martin Chaves, esse que eu não conhecia, ponta uruguaio e possui apenas 23 anos de idade. Ele que teve destaque muito pelo Peñarol, lá do Uruguai mesmo, de onde ele é. E assim, teve uma ascendência muito grande quando ele tinha tipo 20 até os 21 anos de idade e por lá foram mais do que 10 gols marcados. Mas o último clube que ele jogou foi em 2020,
lá na Índia ainda, e por lá foram 18 partidas e 3 gols marcados. Então atualmente ele está sem clube. Eu só não entendi muito bem o que ele vai fazer lá no futebol da Índia. Mas enfim, eu vejo que se fosse para chegar de graça e com um contrato de produtividade também já atrelado com algumas metas, não tendo um salário muito alto, eu tenho certeza que poderia ser uma boa para o Cruzeiro. Ele que já fez assim toda a categoria de base no Peñarol, então já tem uma base muito boa e já foi convocado várias vezes para a seleção de base, tanto sub-19 e também sub-16 do seu país. E desses dois nomes, acho que algum poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!